E se o profeta não quisesse pregar? Jonas recebeu uma ordem direta de Deus: levanta-te e vá a Nínive. Mas ele fez exatamente o oposto. Entrou em um navio rumo a Tarsis, na direção contrária. Neste episódio, você vai acompanhar a jornada de um profeta em fuga, um homem que tentou escapar da missão, mas foi alcançado pelas ondas, pelo peixe e pela graça. Jonas não é apenas sobre desobediência, é sobre o que Deus faz quando o coração do mensageiro precisa tanto de misericórdia quanto a cidade a quem ele prega. Jonas era um profeta do reino do norte de Israel. Durante o reinado de Jeroboão, um tempo de relativa prosperidade econômica, mas de profunda decadência espiritual. Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor, e os profetas eram levantados para advertir o povo sobre o juízo, diferente dos outros. Porém, Jonas recebeu uma missão em Deus não enviou ao seu próprio mas povo, a uma cidade estrangeira e inimiga. Nínive era a capital da Assíria, o maior império do mundo na época. Violenta, idólatra, cruel. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade contra os povos, incluindo os israelitas. Era uma nação temida, odiada e considerada completamente impura pelos padrões de Israel. Então, quando o Senhor disse: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Choque. A ordem divina feria seus sentimentos patrióticos, sua justiça pessoal e até sua teologia, porque Deus daria uma chance àquele povo. Não houve diálogo. Não houve resistência verbal, apenas fuga. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, e em vez de ir a leste para Nínive, ele embarcou para o extremo oeste, rumo a Tarsis, o lugar mais longe que podia imaginar. Não era apenas uma viagem geográfica, era uma tentativa de silenciar o chamado, escapar do Deus que chama, mesmo quando a direção parece absurda. Jonas embarcou no navio rumo a Tarsis. Talvez pensasse que poderia apagar a ordem de Deus, que quanto mais longe da terra de Israel, menor seria o peso do chamado. Mas ele esqueceu que o mar também pertence ao Senhor. Então veio a tempestade. O mar se revoltou com uma força que assustou até marinheiros experientes. Homens acostumados com ventos e ondas agora clamavam cada um ao seu Deus, lançando carga ao mar para aliviar o peso. Mas Jonas dormia. O capitão o encontra e o desperta. Que fazes? Dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. E logo percebem que algo estranho está acontecendo. Lançam sortes, e a sorte cai sobre Jonas. Ele confessa: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então vem o pedido que ninguém esperava ouvir: lança-me ao mar. Jonas preferiu ser engolido pelas ondas a continuar fugindo. Era para ele o fim da linha. Mas Deus não havia terminado. Um grande peixe preparado pelo Senhor engole Jonas, e ali nas entranhas do abismo, o profeta ora, suas palavras sobem do fundo do ventre, um cântico de rendição. Ele reconhece do ventre do abismo: gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor. E o peixe, obedecendo à voz do Criador, vomita Jonas em terra firme. A missão não havia mudado. E agora, com o coração quebrado e a vontade curvada, Jonas está pronto para ir a Nínive. Deus havia vencido a fuga, mas ainda restava transformar o interior do profeta. Depois de ter sido engolido, quebrado e vomitado, Jonas finalmente se levanta e caminha até Nínive. Era uma cidade enorme, a maior do mundo conhecido, com muros altíssimos e uma população temida por todos. O povo ouve, do menor ao maior, a comoção. Eles creem na palavra de Jonas, começam a jejuar, vestem-se de pano de saco. Até os animais são incluídos no lamento coletivo. A cidade inteira se dobra diante da ameaça do céu. A notícia chega ao rei. Ele desce do trono, tira seu manto, cobre-se de pano de saco e se senta sobre cinzas. Em seguida, proclama um decreto que todos clamem com força a Deus, se convertam de seus maus caminhos e deixem a violência. Quem sabe Deus se voltará e deixará o furor da sua ira para que não pereçamos. Deus vê os corações quebrantados, vê o arrependimento sincero e então muda o curso da história. A destruição anunciada não acontece. O juízo é suspenso, a misericórdia triunfa. É um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia. Uma cidade inteira se rende à voz de Deus por meio de um único profeta, e não por causa de uma
carismática ou eloquente, mas por obediência simples à ordem divina, Deus mostrou que sua compaixão vai além dos limites de Israel, que sua graça pode alcançar até mesmo os inimigos mais improváveis. Mas a história não termina com festa. Jonas não celebra, ao contrário, se enfurece, senta-se fora da cidade, talvez esperasse que Deus mudasse de ideia outra vez. Talvez esperasse o fogo cair. Mas não caiu. Deus havia salvado Nínive e agora precisava salvar o coração do profeta. A reação de Nínive e a pregação de Jonas foi algo sem precedentes. Um profeta estrangeiro, inimigo, chega anunciando juízo. Em vez de zombaria ou resistência, há arrependimento em massa. O povo não apenas ouviu, eles creram e agiram. Desde os mais humildes até o rei. Todos se humilharam diante de Deus, não apenas em gestos simbólicos, mas com jejum, pranto e mudança de conduta. A violência cessou, as orações subiram e a esperança foi lançada nas mãos de um Deus que nem conheciam, mas temiam. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, o profeta que deveria estar jubiloso está furioso. Jonas sente-se traído pela misericórdia divina. Por isso fugir para Tarsis. Ele confessa: eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade. Para Jonas, a compaixão de Deus se tornou uma ofensa. Ele preferia ver a justiça cair do céu. Não entendeu que a justiça sempre divina junto com a graça. O povo respondeu com arrependimento. As autoridades desceram de seus tronos, mas o profeta permaneceu em conflito. Era Nínive quem precisava de perdão, mas era Jonas quem precisava de transformação. E Deus, com paciência, não abandonaria nenhum dos dois. E se o profeta não quisesse brigar, Jonas levantou uma recebeu uma voz em forma de muralha e sem sombra, e vai a Nínive. Mas ele fez exatamente isso. Porventura entrou em fogo do céu. Um atar-se ali na direção oposta. O coração nesse episódio vai acompanhar a jornada de um profeta. Preparou uma planta. Um homem que escapar da missão foi alcançado pelas ondas. Jonas sentiu o frescor e pela graça. Pela primeira Jonas vez. Não é relapso. E obedeceu. Mas é sobre o que Deus faz. Quando o coração do mensageiro precisa de misericórdia como a cidade que ele prega. Logo depois, era um profeta do reino oriental de Israel. O sol brilhou e o rei odiava o profeta. E Jonas desfez de relativa prosperidade econômica. Melhor morreu do que vivia de decadência Israel espiritual. Havia se afastado dos caminhos do Senhor. Jonas respondeu: é justo para me divertir até a morte sobre o juízo iminente. Então o Senhor diferente dos outros. Porém, Jonas, ela recebeu uma missão. Ela nasceu uma noite e ouviu o seu próprio povo, de ter compaixão. Da grande cidade de Nínive, onde há mais de ser a capital de 20 mil que pessoas, não sabem servir do mundo, a mão direita e a esquerda, e muitos animais, os astros, eram conhecidos por sua revelar a resposta contra. O silêncio final faz eco na consciência. Era uma nação. O problema não era a justiça concedida, mas a misericórdia negada pelos padrões. Então Jonas começou fugindo, foi vencido pela cidade de engolido Nínive, pelo peixe contra ela. E finalmente Jonas pregou. Mas a maior não foi na parafrasia de seus sentimentos, foi para ele mesmo, sua justiça pessoal. Até alcançou os inimigos, porque Deus daria uma chance a profetas, mas não houve despejo. Deixem aberto. Não houve resistência aceitaremos verbal. Nós a afasta com compaixão do Senhor. Levantou assim para fugir da presença obrigando do Senhor. O leitor a rever a leste para cada geração. Aceitaremos uma compaixão que o lugar mais longe que podia imaginar. Ficaremos presos. Não era apenas uma viagem. Quando até uma tentativa de silenciar a decisão de escapar do Deus e definir a nossa história até é pessoal. A história de Jonas é uma história mais talvez profunda. Não é apenas sobre o profeta que precisava pagar a ordem sobre de Deus. Um profeta que precisava entender de Deus. É maior do que o peso do chamado. Jonas conhecia também o mar. Sabia que o Senhor é compassivo. Então veio a tempestade. O grande se rebelou com uma força, mesmo os exércitos, quando a misericórdia de Deus com ventos agora e ondas já não se revolveu. Preferia carregar para aliviar a ruína dos culpados. Dormia, e nesse conflito o capitão revelou algo essencial. O profeta precisava tanto de compaixão de Deus. E logo percebe que a águia de Jonas está acontecendo. A Deus. E sinta o coração de Deus. Ele é o Deus que percebe o seu bem ao Senhor. Até mesmo do que fez o mar e até a Deus que envia então vem o pedido grande que ninguém esperava ouvir. E também Jonas preferiu ser engolido para continuar fugindo.
Jonas queria condenação. O fim da linha. Deus ofereceu Mas Deus redenção. não havia O até o silêncio do final. texto não é um erro. É uma pausa para a reflexão. E ali que a última resposta não é de Jonas. O profeta, é do leitor. Suas palavras sobre a graça do o vento continuará esperando. Assim que Deus quer Ele salvar, reconhece. Jonas tentou fugir de Deus. Mas foi alcançado pela voz quando a minha alma desapareceu. história Nos revela que Deus não desiste facilmente. Obedecendo a voz do Criador. Vomita Jonas em terra firme. Nem de nós. A missão Jonas não pregou havia a dado agora um coração misericordioso. E a vontade Jonas estava pronto para ir a Nínive. No fim, precisava encarar o próprio coração. Mas ainda seu maior transformador não foi o interior do profeta. Depois de aceitar que o amor de Deus, nós evitaríamos até quem se levantar e Essa caminhar. História continua pedindo enorme. que revisitemos o mundo conhecido, Nossos pecados e uma população de juíza por todos. No próximo episódio, conheceremos o menor a profeta maior. das visões. Eles creem na palavra de Joshua. Começa a partir do Vestem juízo do prometeu tempo. que ela voltaria. Até os animais são preparados para o Coletivo. julgamento. Exílio, a cidade inteira se diante dobra. da ameaça dos ossos secos. A notícia A história chega. falou com você. Ele decidiu. Inscreva-se Trono, no canal Real. Ative as notificações. Continue e conosco nessa jornada. Entre os grandes profetas Proclamam da fé, um decreto e encerram Joshua com ouviu uma nas lembrança. Se profecias. convertam de seus maus caminhos e deixem Jonas a violência. e nós, horas. Quem sabe Deus se voltará e se deixará o arrependerá furor da sua ira para que não pereçamos. Deus vê os corações quebrantados, vê o arrependimento sincero e de então muda o curso da história. A destruição anunciada não acontece. O juízo é suspenso, a misericórdia triunfa. É um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia. Uma cidade inteira pagã se rende à voz de Deus por meio de um único profeta. E não por causa de uma mensagem ou eloquente, mas por obediência simples à ordem divina. Deus mostrou que sua compaixão vai além dos limites de Israel. Que sua graça pode alcançar até mesmo os inimigos mais improváveis. Mas a história não termina com festa. Jonas não celebra. Ao contrário, se enfurece. Senta-se fora da cidade, talvez esperasse que Deus mudasse de ideia outra vez. Talvez esperasse o fogo cair, mas não caiu. Deus havia salvado Nínive e agora precisava salvar o coração do profeta. A reação de Nínive e a pregação de Jonas foi algo profeta sem estrangeiro. inimigo. Chega anunciando juízo em vez de zombaria ou resistência. Há arrependimento em massa. O povo não apenas ouviu, eles creram e agiram. Desde os mais humildes até todos se humilharam diante de Deus, não apenas em gestos simbólicos, mas com jejum, pranto e mudança de conduta. A violência cessou, as orações subiram e a esperança foi lançada nas mãos de um Deus que nem conheciam, mas temiam. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, o profeta, que deveria estar jubiloso, está furioso. Jonas sente-se traído pela misericórdia divina. Por isso fugir para Tarsis. Ele confessa: eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade. Então para Jonas, a compaixão de Deus se tornou uma ofensa. Ele preferia ver a justiça cair do céu. Não entendeu que a justiça divina sempre caminha junto com a graça. O povo respondeu com arrependimento. As autoridades desceram de seus tronos, mas o profeta permaneceu em conflito. Era Nínive quem precisava de perdão, mas era Jonas quem precisava de transformação. E Deus, com paciência, não abandonaria nenhum dos dois.